Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre projetos voltados para o marketing digital. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas. Sou formada em administração, possuo MBA em e-commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em gestão. E hoje, mais uma vez aqui, para nós conversarmos bastante sobre, agora, as técnicas de pesquisa em marketing digital. Então hoje nós vamos conhecer melhor algumas técnicas, por que elas são importantes, como nós vamos aplicá-las dentro dos projetos voltados para marketing digital. Lembrando, nós já estamos na nossa quarta aula e última aula. Passou muito rápido, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que você teve aqui vários conhecimentos importantes sobre a gestão de projetos voltados para o marketing digital. E eu tenho certeza que os conhecimentos aqui adquiridos serão riquíssimos para a sua vida profissional e também aí para a sua jornada de vida. Então, para que nós possamos dar início ao nosso conteúdo, antes disso eu queria te dar um recadinho importante sobre o avaliar. Olha só. Nós temos aqui o nosso Avaliar 2020/2, olha só. Aqui no nosso Avaliar, nós vamos trabalhar a aplicação dos questionários de avaliação institucional que acontecem até dia 7 de novembro. Então aproveita, não perde essa chance, participa. A sua opinião é muito importante, então aproveita, acessa o seu AVA e busque lá responder o seu questionário do Avaliar 2020/2, viu? Então aproveita, é uma grande chance de nós termos aí o seu entendimento, o seu olhar para trabalharmos sempre em melhorias e para saber se você está gostando ali ou se nós temos algum ponto a ser melhorado. É muito importante a sua participação, porque você é importante, a sua opinião é importante. Então, quando tiver a oportunidade, participe aí, ok? Retomando para os nossos conteúdos aqui da nossa aula, sobre o que a gente vai falar hoje, profa? Olha só, hoje nós já estamos na nossa quarta unidade de ensino. Competências da unidade de hoje, nós vamos conhecer as técnicas de pesquisa no marketing digital. Resuminho então da nossa aula, olha só, a gente vai compreender as técnicas de pesquisa para projetos digitais, pois qualquer projeto ele tem que partir de um começo, de um estudo. Então, nesse caso, vão ser contempladas algumas técnicas que vão mobilizar, que vão nos ajudar a entender o conhecimento, ter mais conhecimento acerca do consumidor e a sua compreensão, compreendendo o nosso consumidor. Então, palavras-chave de hoje: técnicas, pesquisa, planejamento, marketing e digital. Título da teleaula, como a prof havia dito, técnicas de pesquisa para o marketing digital. Seja bem-vindo, seja bem-vinda já à nossa quarta teleaula. Então hoje nós vamos entender e buscar compreender bastante sobre os conceitos de técnicas para as pesquisas voltadas para o marketing digital. Como isso vai ajudar os projetos e como isso é importante dentro do mundo do marketing digital. E também as metodologias inovadoras que o marketing digital nos traz e algumas técnicas bem interessantes. Então, por que nós devemos ter técnicas e realizar pesquisas no marketing digital? Da mesma maneira que nós devemos também realizar pesquisas no marketing convencional, que nós chamamos, no marketing usual. Por quê? Porque nós temos que compreender o consumidor, temos que entender os hábitos de consumo, o perfil desse consumidor, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele prefere, como ele vê a nossa marca, ou seja, são informações importantes que nós vamos analisar e tecer um bom entendimento para que os nossos projetos sejam de acordo com as informações verdadeiras e realistas que nós temos, por exemplo, do nosso público-alvo, do meu consumidor. Então é importante eu conhecê-lo para saber quais são as suas necessidades e através do meu produto ou serviço, seja físico ou no mundo digital, conseguir atender o meu cliente com muita eficiência, com muita ética e com um trabalho extremamente profissional que vai atendê-lo. Viu só como os projetos são interessantes, tanto no mundo digital quanto no mundo físico, fora do mundo digital, mas em ambos, sempre a ética, o profissionalismo e pesquisas com muita consistência são sempre relevantes. Vamos aprender? Técnicas de pesquisa no marketing digital.
O porquê as pesquisas são importantes, o porquê levantar dados e ter aí como analisar determinadas informações fortalece tanto um projeto que está sendo ali startado, como algo que está sendo iniciado, como algo que está sendo buscado para trazer inovação. Então, para que eu possa startar isso, começar um projeto inovador, eu preciso ter ali alguns respaldos, alguns embasamentos. E estes embasamentos são estudos que são baseados em coleta de informações importantes. Então, por exemplo, se eu quero ter um produto inovador que vai chamar a atenção, que vai ser algo que vai encantar, né, os olhos do meu consumidor, sabe aquele olhar tipo, nossa, uau, é isso que eu quero, e para isso eu tenho que conhecer o meu consumidor. Por isso eu preciso de pesquisas e técnicas de pesquisa para conhecer mais este universo que o meu consumidor habita e como ele se comporta. Nossa, professor, então são várias informações, onde vive, o que come. Exato, brincadeiras à parte, sim, nós precisamos conhecer bem o nosso consumidor para trazer como se fosse, como eu posso colocar? Nós vamos atender às necessidades do nosso cliente, vamos atender da melhor forma possível. Porque quando ele adquire um serviço ou um produto, não é o produto ou o serviço em si, mas é a necessidade que aquele objeto ou aquele serviço sana. Então é isso que a gente vai buscar. Professor, me dá um exemplo. Fome. Seu cliente está ali pensando, estou com uma vontade de comer uma pizza. Às vezes nem a pizza em si, mas às vezes é fome. Entende? Então, são desejos que os produtos, que os serviços sanam. Um exemplo simples que a profa trouxe, a gente vai entender melhor. Por isso que as pesquisas são importantes. Quem tem conhecimento tem poder, e as pesquisas trazem essas informações, estes conhecimentos. Vamos compreender melhor? Olha só aqui no nosso quadro. Primeiro, temos uma técnica aqui extremamente utilizada e muito bem colocada. Ela tem sido usada bastante para as organizações compreenderem melhor os seus clientes, o mercado e também os concorrentes. E se chama benchmarking. Ai, professora, mais um nome diferente, mas fica tranquilo, esse é o benchmarking. Benchmarking, vai treinando aí, não precisa ter vergonha. O conceito de benchmarking, ele é da década de 70 e estava relacionado à avaliação dos principais concorrentes de uma marca. Olha só, o benchmarking começou assim. Já ali nos anos 80, esse conceito cresceu, ele evoluiu e começou a ser um estudo comparativo de desempenho de marcas dentro de um mercado, ou seja, desempenho de concorrentes para buscar ampliar a vantagem competitiva no mercado. E hoje ele é muito utilizado também para buscar boas práticas e ideias inovadoras que vão inspirar soluções criativas dentro do planejamento estratégico. Então, o benchmark ele vai implicar numa análise da concorrência a partir de diferentes critérios ligados diretamente aos objetivos estratégicos. Ou seja, o benchmarking ele traz uma análise dos desempenhos de produtos de marcas concorrentes. Qual marca está desempenhando o melhor papel, né? Assim como nós temos, por exemplo, não posso nem dizer rixas, né? Mas muitas vezes a gente vê até brincadeiras entre, por exemplo, duas grandes marcas de refrigerante, não é mesmo? Então, o que acontece? Elas têm ali também benchmarking, que são sempre avaliados, aplicadas técnicas para avaliar o desempenho de cada uma. Ah, tem gente que gosta mais desse, tem gente que gosta mais desse, não é mesmo? Então, até mesmo um achocolatado que o pessoal brinca, né, na internet. Ah, eu gosto mais desse. Ah, não, eu prefiro esse outro. Enfim, as pessoas vão fazendo brincadeiras, mas a gente vê claramente o benchmarking aqui, ou seja, desempenho de marcas que estão ali concorrendo no mercado, que já virou uma grande brincadeira, mas que as marcas são duas grandes potências no mercado. Então, sempre que você vê uma brincadeira dessa, você vai lembrar da aula da professora do benchmarking. A intenção é analisar critérios, entregas, o que para uma pessoa é bem visto, o que para outra, eu prefiro essa outra marca, não, eu prefiro essa. Ah, mas por que você prefere essa? Daí fica aquela brincadeira, sabe? Enfim, a questão é a seguinte, isso é benchmarking, não podemos esquecer, certo? Retomando então, olha só, isso está diretamente ligado aos objetivos estratégicos. Professora, quais são os objetivos estratégicos? Muitas organizações têm objetivos estratégicos de ganhar maior parcela de mercado, de aumentar as suas vendas, de aumentar a distribuição nos pontos de venda, de ter mais ali
seguidores nas suas páginas, né? Aproveitar essa brincadeira e muitas vezes buscar interação com o público-alvo, não é mesmo? Buscar algum meio de alcançar o público via meios digitais, via marketing digital. Então, é interessante você ver que as marcas migram para o digital e também fazem o papel delas. Buscam sempre ter uma consistência na sua comunicação com o público-alvo, busca aplicar pesquisas, se você já respondeu alguma pesquisa de alguma marca, saiba que a finalidade é para conhecer melhor o público-alvo, isso é benéfico para ambos, então é nessa intenção, ok? Retomando então para o nosso benchmark, ele pode ser feito a partir de metodologias tradicionais ou inovadoras ali de cocriação. Geralmente ele é realizado por um consultor especializado dentro da empresa que vai analisar cada um dos concorrentes, né, concorrente A, concorrente B, concorrente C, e buscar ali quais são os ideais que saltam aos olhos do meu consumidor e que encantam aí o meu consumidor. Como funciona então na prática? Primeiro, a gente tem que pensar que os produtores têm clareza das características do produto, dos seus benefícios, e isso tem que saltar aos olhos do meu consumidor. Meu cliente tem que bater o olho e falar assim: nossa, é por isso que eu gosto desse produto. Ah, não, eu gosto é desse. E falar o porquê, porque isso vai encantar o cliente. Então, passos. Primeiro, selecionar os concorrentes que você vê que a sua empresa está ali no páreo. Depois, estabelecer critérios, ou seja, você vai construir uma matriz de benchmark. E ela funciona assim. Você vai pensar, por exemplo, aqui, algumas marcas de café. Daí a professora colocou alguns nomes fictícios, só pra gente fazer o exercício. Então, a gente tem a marca Cafezinho, Cafezão, Café Quente, Meu Café, Café Manhã. Essa aqui a profa traz pra gente. Então, a gente vai analisar volume e preço de cada uma, valor de venda, posicionamento de mercado, aparência do produto, público que atende, engajamento nas redes sociais e dentro do mercado que atende. Então aqui a gente faz a matriz de benchmarking e começa a comparar as marcas para ver as forças e também as fraquezas que a minha marca pode ter no mercado ou algo ali que ela não está atendendo, certo? Continuando então, temos agora as entrevistas exploratórias. Então a realização de entrevistas é para compreender ali melhor o consumidor a fundo. Então a gente literalmente vai explorar, mas não no sentido pejorativo, tá? No sentido de explorar, conhecer mais, certo? Então é preciso delimitar o recorte do público que eu vou entrevistar conforme o critério que já foi estabelecido, que é o do meu produto, ter hipóteses claras que eu quero comprovar. Então não é uma conversa informal, mas é uma conversa diretiva, porque eu tenho hipóteses ali para comprovar. Então é realizado por consultores de marketing que já tem ali, por exemplo, uma experiência, para deixar todo mundo bem confortável, porque uma terceira pessoa poderia deixar o entrevistado desconfortável, não é a nossa intenção. E também tem consultorias especializadas em entrevistas exploratórias e também sessões de cocriação, ou seja, escuta ali a opinião do consumidor para trazer esse benefício para o produto. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que criar um perfil do cliente, até mesmo uma persona. Esquematizar a entrevista, conduzi-la bem, capturar informações importantes, rever a entrevista, buscar padrões e sintetizar aquilo tudo que foi dito pelos consumidores. Então, aqui a gente tem também, além do benchmarking, a entrevista exploratória como uma boa técnica de projetos aplicadas ao marketing digital. Técnicas de pesquisa no marketing digital, parte 2, o retorno, porque são tão importantes que nós precisamos aqui entender todas essas técnicas. Agora nós vamos compreender técnicas importantíssimas, como por exemplo, a análise de personas. Então, nosso quadro, então, olha só. Professora, como que eu monto uma análise de personas, o porquê que isso é importante, o porquê que eu tenho que entender e também preciso montá-la. Olha só, é importante a gente entender que ela parte de entrevistas. Então você vai identificar uma pessoa com um padrão de comportamento único e vai agrupar esse grupo. E você cria então um perfil de cliente dentro desse grupo. Criando esse perfil, você cria uma persona. O que significa essa persona? É um conceito que vem da psicanálise.
E ele é trazido para o universo do marketing. Como, prof? Quando a gente reconhece um perfil demográfico dos indivíduos, a gente vê que só a demografia, por exemplo, a idade, sexo, preferências, até qual o grau de estudo, por exemplo, isso já é insuficiente para a gente desenhar estratégias assertivas. Então a gente quer mais informações, como por exemplo, qual é o hábito de consumo. O meu consumidor, ele gosta de coisas saudáveis e naturais, gosta de fazer exercício, gosta de andar de bicicleta no final de semana, gosta de comer saudável, enfim. Não, o meu público-alvo, ele gosta de história em quadrinhos, ele gosta de ficar bastante na internet, de jogar com amigos, né? Jogar online, gosta de fast food, gosta de camisetas legais com emblemas de super-heróis. Enfim, é o gosto do público-alvo. Então é importante que não vá apenas aquele básico que antes nós tínhamos, não é mesmo? Qual é a idade do público-alvo? Feminino ou masculino? Qual idade? Gosta de fazer compras com valor barato ou coisa mais cara? Sabe aquele básico que antes a gente tinha? Não, agora a gente quer mais informações. Eu sei que o meu cliente tem tanta idade, eu sei se a maioria mulher ou se a maioria homem. Eu sei, por exemplo, qual é ali o quanto ele pode gastar, não é mesmo o ticket médio que ele tem. Eu sei ali várias informações, mas isso é o básico, eu quero ter mais conhecimento do meu cliente. Então aí surge a persona. Ou seja, dependendo da marca, dependendo do produto, a persona ela pode mudar, ela pode ser ali aquilo que a marca quer atender. Então cada marca, cada empresa tem a sua persona e tem características específicas dessa persona. Então, ela é agrupada e essa persona se torna o público-alvo dessa organização, porque essa persona, ela é ali como se fosse a embaixadora de todo um grupo. Então, essa persona demonstra os gostos do público e essa persona é criada através de muitas pesquisas pela empresa. Certo? Para ficar bem claro, nós não mais utilizamos só o usual, evoluiu. Coisas evoluíram, o mundo evoluiu, as escolhas das pessoas evoluíram em todas as frentes. Por isso a gente tem que conhecer bem a nossa persona, certo? Só para esclarecer esse ponto. Retomando, olha só. Além do Canvas, então, da proposta de valor, outra ferramenta que nós temos para entender as personas é o mapa de empatia. Além disso. E nós também temos outra ferramenta que se chama Workshop dos Stakeholders. Stakeholders que nós temos são, esse termo indica todas as partes envolvidas aqui. Então, o Workshop dos Stakeholders é uma rica experiência para reunir todos os envolvidos, ou seja, os públicos estratégicos da empresa, num ambiente para facilitar a discussão, para obter insights, ideias. E antes era aplicado o grupo focal, Focus Group, com os consumidores. Hoje, os Focus Groups, grupos focais em português, servem aí para a gente resolver um problema da organização, reposicionar, redefinir uma proposta de valor e lançar também um novo produto. Então, o grupo focal, o Focus Group, ele evoluiu e hoje ele é uma sessão de cocriação baseada em Design Thinking, onde, nesse momento aqui do workshop dos stakeholders, o participante ele vai ser muito ativo, ele vai contribuir não apenas para o diagnóstico de um problema, mas também para solucionar esse problema. Depois disso, a gente tem a pesquisa tecnológica e também estudo de viabilidade. Como que isso funciona? Elas são empreendidas quando se pretende desenvolver um software. Nesses casos específicos, a gente vai optar por essa ferramenta. Isso faz parte da concretização do planejamento do negócio. De onde a gente começa, profa? No começo, a gente vai responder umas perguntas como: qual o problema do produto ou do serviço que a gente quer solucionar para o cliente? Quem são os meus clientes? Como esse produto ou serviço gera valor para o meu cliente? Como esse produto ou serviço funciona e como você ganha dinheiro com este produto ou serviço. Então, pensando nisso, a gente tem que validar um problema que nós tenhamos. E essa técnica vai trazer aqui as entrevistas exploratórias à tona, para a gente entender o potencial cliente. Então, o objetivo aqui é que você possa imaginar como o seu produto ou serviço vai resolver situações e que
que o consumidor pagaria por isso. O meu consumidor vai pagar para mim para eu resolver quais situações? E é sobre isso que eu tenho que pensar. Qual necessidade o meu produto atende? O meu consumidor pagaria por essa resolução da necessidade dele? Isso que eu tenho que saber. Eu compro uma caneta, não é porque eu quero uma caneta, é porque eu quero escrever com a caneta. A minha necessidade é escrita. Então, será que meu produto atende? É isso que eu tenho que saber. Retomando, olha só. Então, para validar a demanda, qual será o volume potencial de cliente que eu vou vender e que eu vou ter rentabilidade? Eu posso utilizar dados de mercado obtidos a partir de pesquisa com viés estatístico? Qual é a demanda que eu vou precisar também para ter informações importantes? Então, o estudo da viabilidade econômica financeira aqui tem o objetivo de reduzir um risco de investimento, identificar a sustentabilidade. Ou seja, eu vou fazer pesquisa para quê? Para eu não nadar e morrer na praia. Eu vou fazer a pesquisa para ver se isso vai ser viável e se a longo prazo eu vou ter retorno também. Por quê? Porque não adianta eu ficar aqui batendo cabeça e na hora de abrir o negócio ver que vai ruir. As pesquisas e as informações são importantes para eu ver se o meu negócio vai ser bem planejado e se esse projeto vai conseguir nascer e existir. É importante, na pesquisa, você ter dados fiéis, porque esses dados vão demonstrar se a sua empresa vai poder crescer ou se ela vai morrer na praia. Olha como é importante essa pesquisa. Então, aproveite essas técnicas e aplique. Retomando. Então, por isso é importante desenhar um modelo de negócios da empresa e pensar nas métricas como custo fixo e variável, como eu vou precificar meu produto ou serviço, custo de obter o meu cliente através de marketing e publicidade, o valor do meu cliente no seu ciclo de vida, um break-even e o capital de giro necessário para que eu possa começar. Então, no final, existe o estudo da viabilidade técnica. Então, aqui eu vou descobrir a capacidade de desenvolvimento do meu produto, tendo em vista as análises que eu já fiz. E esses passos são necessários para eu ter um mínimo produto viável, nosso MVP. Então, se a empresa for utilizar algo que já existe no mercado, o que ela precisa fazer é uma pesquisa tecnológica para agregar tecnologia. Então, os insumos obtidos antes vão ser critérios essenciais para mapear e analisar a vantagem e desvantagem de cada ferramenta. Isso pode ser apresentado como uma matriz semelhante a uma tabela. Então, são todos esses aspectos importantes dessas técnicas que eu preciso conhecer e aplicar. Técnicas de modelagem de negócios digitais. Agora você vai conhecer o Canvas. O Canvas é uma ferramenta sensacional na qual você pode estruturar aí a abertura de uma empresa ou melhoria de um projeto ou readequação, reestruturação. Mas você pode fazer muitas mudanças utilizando essa ferramenta que é o Canvas. E é isso que eu gostaria de apresentar a você agora. Olha só no quadro. Aqui nós temos o Canvas. Professor, o que é o Canvas? O Canvas ele é muito famoso e bastante utilizado e a prof vai apresentar para você agora. Mas antes disso, você tem que pensar da seguinte maneira. Prof, eu já ouvi falar de Canvas, né? Business Model Canvas, mas eu não sei muito bem como funciona. Ele vai te ajudar a fazer uma estruturação, a fazer um modelo. Você vai conhecer o rostinho dele, você vai entender que ele é um gráfico com facilidade ali para você ter um acesso visual facilitado. Em qual sentido? O segredo está na simplicidade. Recado para a vida. O segredo está na simplicidade. E é através do Canvas que a gente vai entender cada pedacinho do nosso negócio e como esses pedacinhos se relacionam. É verdade, profa? Com certeza. Por isso que eu quero que você conheça o conceito do Canvas e saiba posteriormente como montá-lo e aplicá-lo. Então vamos conhecer, olha só. Canvas. Prof, o que é o Canvas? O Canvas ele é um modelo de negócio. Ele vai descrever o racional de como uma organização cria, entrega e captura valor. Professora, por que isso é importante? Porque eu tenho que saber como criar valor para o meu cliente, como entregar esse valor, porque não fica tudo ali na conversinha não, eu também entrego este valor e eu preciso capturar clientes.
Não só os clientes que eu já tenho, porque esses clientes, eles já me conhecem. Mas mesmo assim eu tenho que continuar cativando. E além de cativar os que eu já possuo, eu preciso capturar novos clientes. E essa captura precisa ser muito bem pontual. Eu preciso conhecer o meu cliente, saber as necessidades do meu cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os seus hábitos de consumo, quais são os seus hábitos de consumo voltados para o mundo digital, compras online. Eu preciso conhecer isso. Então, eu consigo ofertar o melhor para ele, ofertar aquilo que vai sanar as necessidades pontuais do meu cliente. É isso que nós vivenciamos na atualidade, conhecer o cliente e buscar ali sanar as necessidades que o meu cliente possui. Como professora? Através de características positivas que encantam ao meu cliente, que saltam aos olhos do meu cliente dentro do meu produto ou do meu serviço. Professora, dá para fazer isso no mundo digital? Com certeza. Existem hoje ferramentas dentro ali do meio digital na qual o cliente se sente acolhido, o qual o cliente se sente seguro e que ele tem confiança em fazer uma compra na sua loja online, na sua marca e utilizar aí o mundo digital. Então, prof, eu quero conhecer essa ferramenta tão maravilhosa. Volta pro quadro, vamos de Canvas. Olha só, essa é a definição contida num dos livros que se tornou um hit nos últimos anos. Então, nós temos que o Business Model Generation, que em português, geração do modelo de negócios, ele foi escrito pelo Alexander Osterwalder e o Yves Pinner. Diferente, não é mesmo? Yves Pinner. A partir da cocriação com profissionais do mundo inteiro. O Canvas ele é uma ferramenta tão nova que toda a base que nós temos, ela é em outra língua. Então, por isso que às vezes a professora fala nomes difíceis, diferenciados, mas a gente tem tradução. Então, tá tudo bem. Retomando. Olha só, o livro Business Model Generation trouxe aqui um canvas, trouxe essa ferramenta para a gente, não é mesmo, do geração do modelo de negócios, do livro. Essa ferramenta que vai permitir para a gente a condução de projetos de modelagem dos negócios digitais, voltado para o mundo digital e também para o mundo físico, não só o digital. Isso acontece de uma forma simples, prática e lúdica, divertida, que reforça ali a importância de refletir sobre as chamadas propostas de valor. Então eu tenho como base o marketing 1.0, 2.0, nós estamos na era do 3.0, voltada bastante para o digital, porque é uma demanda da nossa sociedade atual. Então são as propostas de valor que resolvem os problemas ou satisfazem as necessidades do meu consumidor. Então, uma das finalidades do Canvas é permitir um preenchimento a partir do quê? A partir de sessões de cocriação entre todos os envolvidos na concepção do negócio. Então, eu monto o Canvas em grupo, que podem ser realizadas com técnicas de design thinking, todo mundo pensando em conjunto, a partir de ferramentas online, como, por exemplo, mural.co, ok? Ou Miro.com, ou Miro.com, como o pessoal também chama. Ou com o Canvas impresso em post-its. Professora do céu, o que você está falando, menina? Fica tranquilo, fica tranquilo. Estes tópicos que a professora falou, como mural.com, mural.com, eles são ali ferramentas que você pode montar o seu Canvas ali online. Como você também pode fazer o seu Canvas desenhado numa cartolina e colar aqueles post-its, aqueles papeizinhos autocolantes. Dá também. Não precisa ter medo, também nós temos plataformas hoje para você montar o seu Canvas online. Facilmente você encontra nas redes, na internet, então não se preocupa. Na internet, ou manual, fazendo ali numa cartolina, colando adesivinho, dá para você fazer também, certo? Então não precisa travar aí o seu desenvolvimento por causa disso. Tanto no manual quanto no online, a gente dá conta. Retomando, olha só. Uma vez entendendo este processo, você mesmo pode se tornar um facilitador dessas sessões de cocriação, porque o pessoal vai trabalhar em conjunto. Já pensou nisso? Esse é o rostinho do nosso Canvas. Então você pode montar ele numa cartolina, você pode utilizar um software, um site gratuito, você pode montar. E ele tem aqui todos esses quadrantes colocados aqui dentro dele, certo? 9 quadrantes no total, com cada um dos seus tópicos: Key Partners, Key Activities, Key Resources, Value Proposition,
customer relationship, customer segments, channels, revenue streams, cost, cost structure. Professora, tudo em inglês? Tudo em inglês, mas eles também têm os seus nomes em português, certo? E você vai poder usar traduzidos tranquilamente. Cada um desses tópicos demonstra ali um pedacinho da empresa que tem que ser pensado. Então, retomando o nosso quadro, olha só. Aqui nós temos os parceiros chaves que uma empresa vai ter, as atividades chaves, os recursos chaves, propostas de valor, relacionamento com o consumidor, canais, inclusive de logística, segmento dos meus clientes. Temos aqui também a estrutura de custo e, por fim, eu também vou pensar aqui nos meus canais voltados para investimentos, custos que eu vou ter. Então, aqui nós temos o nosso Canvas. Como compreender melhor algumas técnicas voltadas para projetos dentro do marketing digital na prática? São estas informações importantes e o conhecimento de cada uma dessas técnicas que fazem com que nós possamos compreender melhor, entender muito melhor o andamento destas técnicas na atualidade. Então, para que a gente possa entender melhor, a prof traz uma atividade. Olha só no nosso quadro. Temos aqui um desafio neste momento. E aqui o seu desafio será ajudar um aluno de doutorado. Olha que responsa, pessoal, que interessante isso. Aqui nós precisamos ajudar um aluno de doutorado no processo de estruturação de uma editora, tendo em vista os desafios que terá aí pela frente. Então, o senso de urgência fez com que ele o procurasse para estruturar o e-commerce, né, o comércio virtual da editora que ele atua, e planejasse a divulgação da marca junto com ali os seus primeiros títulos. Olha só, então a gente tem aqui já um desafio. Então, nessa primeira reunião realizada, você percebeu que o negócio ele não estava tão bem estruturado a ponto de já assumir o projeto para ser implementado e para iniciar, então, o e-commerce e a estratégia de divulgação. Então, o que você enxergou ali? Você pôde entender que a ideia ela não estava bem alinhadinha, tinha algumas arestas ainda a serem aparadas. Então, para que a empresa pudesse iniciar, rodar, né, esse comércio virtual pudesse startar, você viu que tinha que estar tudo redondinho, tudo bonitinho. Então, era interessante ter estratégias bem alinhadas para que quando a divulgação começasse, já começasse com algo claro para o cliente, que isso ficasse claro aí para o público-alvo que iria usufruir destes serviços, deste produto. Então, você viu que faltava um temperinho em toda essa montagem, todo este planejamento. Continuando, olha só. Perdão, então na sua concepção você viu que seria necessário seguir algumas etapas. Primeiramente, você viu que seria interessante aqui realizar um benchmarking. Para quê? Para ter um entendimento mais aprofundado dos potenciais concorrentes que aí a editora poderia ter. Então, uma vez que existe no mercado uma série de editoras especializadas na publicação de obras acadêmicas. Isso é verdade, pessoal. E era importante analisar o seu posicionamento, o posicionamento dessa editora que estava emergindo, que estava nascendo. Tinha que entender também o comportamento do público-alvo e a presença digital que este público possui, que a sua empresa vai atender. Então, esse era o primeiro passo, realizar benchmarking, conhecer concorrente. Já o segundo passo seria selecionar pelo menos 10 potenciais clientes para conseguir montar ali uma entrevista exploratória, validando hipóteses que surgiram na primeira reunião de trabalho que você teve ali com os interessados em abrir a editora, para que vocês não precisem, né, e não empreendam um negócio no escuro, algo ali que você não está entendendo muito, que você ainda está preso, não entendendo claramente as necessidades do seu público-alvo. Então, uma entrevista exploratória pode te ajudar e muito a compreender aí o gosto, os hábitos do seu consumidor, para que você possa atendê-lo com qualidade. Retomando, terceiro passo. Olha só, os subsídios obtidos a partir das entrevistas levarão você ao próximo passo,
que será a definição das personas, ou seja, uma persona ali criada que tem as principais características do seu grupo de consumidores. Então, o público acadêmico, ele não é homogêneo, ele é diferente, as pessoas são diferentes ali dentro do conceito de público acadêmico. Então, a curadoria editorial deste aluno não entenderia a massa, ou seja, é um escrito específico, uma pesquisa, um estudo aprofundado. Então, alguns nichos são os mais importantes dentro desse público acadêmico. Por exemplo, o público acadêmico que está estudando engenharia, público acadêmico que tem o viés para ciências biológicas, público acadêmico que tem o viés para marketing digital, para administração, para gestão de negócios digitais. Ou seja, você tem que dar um foco para o seu nicho, porque se a gente pensar em público acadêmico, ele é muito vasto. E a gente tem que buscar afunilar para conseguir ali ter um público específico que vá gostar de ler aqueles escritos, de ler aquelas pesquisas, ok? Retomando então, as entrevistas então vão permitir identificar padrões de comportamento para propor o agrupamento de públicos, que vai facilitar a seleção de canais de comunicação e o discurso também da marca. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem público diferenciado de estudo. Por exemplo, tem o pessoal que estuda o agronegócio. É um público diferente, por exemplo, do pessoal que está estudando ali artes cênicas. Não que um é melhor ou pior que o outro, jamais, não é essa comparação que fazemos. É a comparação de que um nicho busca ali pesquisas voltadas mais para o agronegócio, agrobusiness. Já o pessoal das artes cênicas para as belas artes, para a atuação, para aprofundamento dentro da sua área de estudo. Então são nichos diferenciados. A gente pensa que assim, professora, mas eles estão dentro ali do público acadêmico? Sim, com certeza. Só que cada um tem ali o seu nicho específico. Por isso a gente tem que ter boas entrevistas exploratórias. Retomando. No quarto passo, então, caso fosse identificada a viabilidade de um e-commerce, seria realizada uma pesquisa tecnológica. Para quê? Para a gente identificar a melhor plataforma a ser utilizada pelo cliente, considerando algumas variáveis, como as funcionalidades que o seu negócio precisa, a experiência do usuário com a tecnologia, os custos que isso ia ter. Para quê? Para a gente montar ali um bom negócio. Então, você disse para o seu cliente, ele da editora, que seguindo estes passos, o negócio dele seria lançado com muita segurança e potencial para ter crescimento a longo prazo, ou seja, sustentabilidade financeira, porque nem sempre é possível executar tudo que o cliente pede. A gente tem que deixar claro isso para ele, também em questão de custos, em questão de liberdade tecnológica. A nossa tecnologia, infelizmente, nós ainda temos um limite, mas nós temos aí grande potencial para utilizá-lo. Então, em projetos digitais, é importante realizar vendas consultivas, ou seja, avaliar a real necessidade do meu cliente, oferecer um escopo diferente do que ele tinha imaginado, mas que pode ser ali o que vai trazer melhor resultado, por exemplo, para este doutor que está buscando aí ter sucesso através de uma editora voltada para o comércio eletrônico. Então, são todos esses aspectos importantes que nós conseguimos visualizar a utilização de várias técnicas, como o nosso benchmark, como uma entrevista exploratória, como trabalhando aí a viabilidade desses negócios digitais. Então, é muito importante conhecer as técnicas e poder, então, aplicá-las. Agora chegamos ao nosso momento de interação. Então, eu trago aqui uma colocação para você. Olha só. Por que as técnicas de pesquisa devem ser aplicadas nas empresas? Não só nas empresas físicas, mas também nas empresas voltadas para o marketing digital. O que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Lembrando sempre que a Profa está atenta aqui ao nosso chat, às suas colocações, então aproveita, tá? Eu e o André aqui sempre de olho, acompanhando as colocações do nosso chat, então aproveite e participe. Vou deixar um minutinho, já já eu retorno.
retomando então do nosso momento de interação, trouxe a colocação para a gente. Por que as técnicas de pesquisa devem ser aplicadas nas empresas? Porque elas trazem informações importantes, coletam informações importantes que nós vamos analisá-las e tecer ali bons entendimentos para nortear um planejamento, uma gestão de projetos, e isso é muito enriquecedor, porque faz com que uma empresa oferte um produto ou serviço que vá sanar cada vez melhor a necessidade do seu público-alvo. Técnicas de modelagem de negócios digitais. Vamos conversar agora sobre Canvas e a importância que ele possui, que ele traz para as organizações, para que elas possam organizar um modelo de negócios, um modelo de reestruturação para as suas empresas, para atender os objetivos estratégicos que ela vem a ter. Por que isso é importante? Porque ela faz com que os projetos sejam escritos com muito mais clareza sobre quais são os objetivos dessa organização, sejam esses projetos convencionais ou também voltados para o marketing digital. Inclusive, o Canvas ele é muito utilizado voltado para ali o marketing digital. Então, nós vemos neste aparato gráfico, nesta formação de gráfico visual que o Canvas é, a facilidade para conseguir entender cada um dos seus segmentos, que é cada pedacinho da empresa. O que está contido nestes pedaços e como estes pedaços estão se relacionando. Isso facilita muito como a gente vai fazer, como nós vamos pensar, como nós vamos relacionar as partes, como nós vamos conversar com o cliente, como nós vamos levar em consideração o orçamento que a gente possui, como nós vamos criar um bom relacionamento com o meu cliente, como eu vou entregar o valor para ele, inclusive na questão logística, quais são as minhas atividades-chave, os recursos-chave que eu possuo. Professora, tanta coisa. Na verdade, são 9 tópicos. E esses 9 tópicos, sim, são bastante coisa. Facilita a nossa vida, que é uma beleza. E eu vou te ensinar como fazer. Olha só no quadro. Para que a gente possa entender melhor o Canvas, nós temos que entender cada um dos seus blocos. E a professora traz aqui o nome em português e também em inglês. Porque muitas vezes você vai encontrar essa ferramenta com o nome dela em inglês. O tópico em inglês. Mas você vai saber a tradução, você consegue também encontrar muitos Canvas montados já em português, o que é sensacional. E você pode utilizar ali alguns softwares gratuitos para você montar o seu Canvas online, por exemplo, e dividir, montar junto aí com a sua equipe de trabalho, de forma remota, né, sem estar todos reunidos fisicamente, mas vocês podem estar reunidos virtualmente, digitalmente, montar o Canvas em conjunto. Ou então você pode montar também numa cartolina, desenhar os 9 tópicos que possui o nosso Canvas e buscar ali aqueles papeizinhos autocolantes que nós muitas vezes chamamos post-its, e você pode colar ali e também relacionar os tópicos com aqueles papeizinhos, facilitando sua vida. Então, não tem problema, se não conseguiu montar ali, elaborar online, pode fazer manualmente, não tem problema algum. Muitas empresas têm grandes quadros, ou é muito interessante, muitas empresas, quando a gente está no nosso trabalho habitual, trabalhando fisicamente, muitas empresas têm uma sala que é utilizada para reuniões e elas utilizam uma parede toda só para montar o Canvas. É muito interessante, então fica um Canvas gigante, onde todos podem ver, todos têm acesso, e as pessoas vão ali colando, né, os papéis nas paredes, né, deixando aquilo ali específico para isso e fazendo as mudanças necessárias conforme ali a necessidade, o andamento dos projetos. O que é muito legal, muito interessante, extremamente inovador, e muitas empresas podem fazer. Prof, eu não tenho uma parede para fazer isso. Faz na cartolina, faz um quadro, faz um arquivinho aí no seu computador, no Word, no Excel, mas faça. É importante começar, ok? Por isso que eu vou te ensinar aqui. Você vai ver que, ó, dá para fazer tranquilamente. Você é capaz. Vamos aprender então? Olha só. Então aqui a gente tem o nosso Canvas tão bonitinho. Vamos conhecer cada bloco dele. A gente tem aqui, por exemplo, primeiramente, o segmento de clientes, Customer Segments. A função dele, quais segmentos de clientes a minha organização vai atender. Depois eu tenho aqui as proposições de valor, Value Propositions. Ou seria, o que eu tenho que pensar nessa proposição de valor? Como eu vou resolver o problema do meu consumidor e satisfazer o desejo dele? Entregar valor a ele. Canais.
por meio de quais canais, sejam estes canais de comunicação, de distribuição, de vendas, as proposições de valor, a entrega de valor vai alcançar o meu consumidor. Depois tem aqui relacionamento com o cliente, que nós chamamos de Customer Relationships. O que eu penso aqui? Como que eu vou estabelecer e manter o relacionamento com o meu segmento de cliente? Como que eu vou conversar com o meu cliente? Depois nós temos aqui as fontes de receita, Revenue Streams. Ou seja, eu vou pensar qual será o resultado da entrega da proposta de valor que eu vou entregar para o meu cliente de forma satisfatória, pensando também de forma monetária. Din-din. Depois temos aqui os recursos chaves, que a gente chama de Key Resources. Ou seja, quais são os ativos requeridos para realizar as etapas anteriores aqui no caso. Quais são os recursos que eu preciso para entregar valor. Depois eu tenho atividades chaves, que são Key Activities. O que eu penso aqui? Quais as atividades chaves são necessárias para eu realizar cada uma das minhas etapas no meu modelo de negócios? Por exemplo, eu vendo sapato, então a minha atividade chave é produzir e vender os meus sapatos. Simples, um exemplo simples, ok? Depois, parcerias chaves, Key Partnerships. Quais atividades vão ser contratadas e quais recursos serão obtidos fora da empresa? E por fim, Cost Structure, estrutura de custos. Em qual estrutura de custos os elementos do modelo do negócio resultam? Vai ser algo rentável? Vão ter rentabilidade? Não vão ter? Professora, são muitas coisas para pensar, mas fique tranquilo, quando a gente montar ali o Canvas, você vendo o rostinho dele, a gente consegue entender melhor. Vamos retomar o quadro? Eu trago aqui um entendimento para você sobre aqui, por exemplo, um grande streaming de vídeo que nós temos, não é mesmo? Que muito utilizado, né? Famosas maratonas aí nesses momentos. Quem nunca? Então aqui a gente tem o nosso Canvas montado. Então olha só, aqui no nosso modelo de negócios da Netflix, nós temos parceiros chaves. Como? Quais seriam os parceiros chaves da Netflix? Produtora de conteúdo audiovisual, empresas de Smart TV, indústria de games. Quais seriam as atividades chaves dessa empresa? Manutenção da performance da plataforma, licenciamento e atualização periódica do seu conteúdo de filmes, de séries, produção periódica de novas séries, que nós adoramos, aguardamos sempre, não é mesmo? Relacionamento com o meu cliente, ter sempre um relacionamento interessante, de acordo com o público-alvo. Os recursos chaves para isso, desenvolvedores de softwares para alimentar e cuidar sempre da plataforma. E quais seriam aí as proposições chaves aí que essa plataforma trabalha, não é mesmo? Os pontos chaves dela, o que ela tem como proposta de valor? Um valor acessível a diversas classes sociais, acesso por diversos dispositivos, notebook, seu celular, não é mesmo? Acesso a qualquer hora, em qualquer lugar, pode ver aí voltando do trabalho no ônibus, viajando de carro, enfim. Conteúdo amplo, variado e atualizado, muito entretenimento, possibilidade de download de conteúdo. Qual seria a relação com o cliente? Por e-mail, mídias sociais, telefone, chat, também aplicativo. Canais de entrega. Ela entrega por streaming pelo site, por Smart TV, por console de games, né, dos jogos. E temos aqui também o segmento de cliente, ou seja, adultos que gostam de filmes, séries, documentário, pais com crianças pequenas, que tem a parte kids. E qual seria então a minha estrutura de valor? Eu tenho o valor para entregar e agregado de tecnologia, de marketing, de aquisição de direitos e produção de filmes. Então, qual seria ali a questão financeira que eu trabalho? O fluxo financeiro seria assinatura básica, assinatura standard e assinatura premium. Então, a estrutura de custo é basicamente o que ele entrega, certo? As tecnologias agregadas e o que ele precisa para se manter financeiramente. E aqui é como, pensando no fluxo financeiro, né? Como ele volta para a empresa, o valor que ela está ali investindo, certo? Temos também aqui o streaming de música, o Spotify, que também tem parceiros chaves aqui colocados, as atividades chaves que ele possui, os recursos chaves, a estrutura de custos que ele possui para manter, o que ele entrega de valor como músicas, podcasts, enfim, relação com os clientes através das mídias, os canais de entrega por ser streaming pelo site e aplicativo, segmento de cliente, pessoas que gostam de música, os usuários gratuitos por um tempo determinado, assinante,
empresas que anunciam, pessoas que gostam de podcast. E aqui como o dinheiro entra, através de assinatura premium e propaganda, certo? E também aqui do Simpla. Ou seja, quais são os parceiros chaves? Pessoal do Projeto Pulso, Apple Play, atividades chaves, manutenção e evolução da plataforma, vender e se relacionar com clientes. Os recursos chaves, desenvolver o software, o que ela precisa de verbas para se manter, pensando em manter o marketing e a tecnologia dela, as propostas de valor, facilidade para você se inscrever em cursos e eventos, facilidade para você realizar pagamentos pela plataforma, dentre outras, relação com clientes, inclusive por mídias sociais, site chat, canal, nesse caso o site ou aplicativo, segmento do cliente que atende, pessoas que buscam por cursos, por workshops, que gostam de cursos e workshops gratuitos, a imprensa, pessoas que desejam se cadastrar e divulgar cursos e eventos, como ela ganha dinheiro através de 10% de cada ingresso e seu serviço customizado. Então aqui são estes exemplos que nós temos e a professora traz para a gente entender melhor Canvas. Técnicas de processo criativo. Como entender essas técnicas, o porquê nós temos que compreender o processo criativo, porque ele faz tanta diferença e importância nos projetos voltados para o marketing digital. Para que nós possamos entender melhor, vamos conhecer melhor cada uma dessas técnicas. Olha só. Técnicas de processo criativo. Por exemplo, primeiramente nós temos aí o briefing que nós vamos conversar aqui neste segmento. Então, a gente tem que pensar, segundo Brown, quase como uma hipótese científica, o briefing, mas aqui no português nós, briefing muitas vezes, ele é o conjunto de restrições mentais, bloqueios mesmo, pessoal, que proporcionam à equipe de projeto uma referência a partir da qual começar. Ou seja, eu tenho um bloqueio, o meu consumidor está aqui. Ele vai consumir da minha empresa, mas tem um bloqueio aqui, ó. Como eu faço para superar este bloqueio? É isso que é o meu ponto de referência. Então, benchmarks, pessoas que trabalham com o benchmarking, por meio dos quais será possível mensurar o progresso e um conjunto de objetivos que nós devemos atingir, como o nível de preço, uma tecnologia disponível, um segmento de mercado e assim por diante. Então o briefing vai reunir todas essas informações importantes que nós precisamos para descrever. Então o briefing ele deve reunir essas informações importantes para todos envolvidos no meu projeto, segundo Phillips. Então funciona de uma forma análoga a um dominó. Isso mesmo, você dá aquele peteleco, cai a primeira peça, vai derrubar todas as demais. Então o briefing, ele é como aquela coleta de informações que você vê ali o dominó, você viu aquele peteleco? Vai tudo, faz aquele desenho enorme. O que acontece aqui? Você deu o passo inicial, você desvendou o bloqueio inicial, parece que todas as outras vai acontecendo automaticamente, você já vai entendendo a situação. Por isso que ele é tão importante. Como a gente sabe, o conhecimento é poder. Informações trazem poder, porque nos trazem entendimento, uma melhor concepção da situação. Então vamos entender melhor o briefing, retomando. Então a gente vai levantar os seguintes questionamentos. Quais perguntas eu tenho que fazer para o meu cliente para ser bem assertivo, para ele responder informações condizentes e importantes para mim? Como registrar essas informações de uma maneira adequada e como transmitir isso a todos os envolvidos. Então, cada briefing ele tem que se adequar ao tipo de projeto ao qual ele está relacionado. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns tópicos básicos do briefing e seus conteúdos. Então, para a gente montar o briefing, a gente tem que ter aqui um entendimento primeiramente do contexto da organização. Então, por exemplo, eu estou ali na minha agência, trabalhando, e chegou o meu cliente. Então eu vou conversar com o meu cliente para fazer um briefing, para conhecê-lo melhor, para entender, para saber o que ele precisa, para conseguir, por exemplo, montar aqui uma campanha voltada para marketing digital para esse cliente. Mas primeiro eu tenho que entender, eu tenho que conhecer, porque como nós sabemos, é extremamente importante você conhecer ali o seu consumidor,
mesmo ali que o seu consumidor seja o cliente da sua empresa. Ele está consumindo de você ali um serviço, né? Como se fosse dentro de uma agência de publicidade, uma agência de marketing, ele está ali precisando de um serviço seu, você vai atendê-lo também. Da mesma maneira do consumidor que vai até o mercado, compra uma massa de tomate, compra um pacote de macarrão, é um consumidor que essas empresas também precisam conhecê-lo. Você, por exemplo, ali numa empresa de marketing digital, tem que buscar entender o seu cliente, entender o que ele precisa, qual é a intenção dele, o que ele quer com aquilo e buscar se adequar nesses aspectos. Então, para isso, vamos de briefing. Olha só no quadro. Então, primeiramente, entender o contexto da organização. Então, vamos lá nos conteúdos. Entender o cenário atual do negócio, a necessidade, o problema que o cliente quer resolver e o perfil do meu cliente. Depois, a gente vai para a natureza do projeto. Ou seja, justificativo e objetivo do projeto. O porquê que quer montar aquilo, qual é o objetivo, onde você quer chegar com aquilo, quais são os resultados desejáveis. Depois a gente tem o contexto do segmento. Então aqui a gente vai pensar no mix de produto, nos meus concorrentes, no concorrente que a empresa possui, diferencial competitivo da organização que pode ser colocado numa campanha, por exemplo, qual é o posicionamento de mercado que ela tem, agressivo, mais tecnológico, mais inovador. É importante saber para que a agência possa ali se estruturar. Qual é a imagem da marca, qual é a imagem que a empresa quer ser vista, como ela está sendo percebida na atualidade e a tendência de negócio. Depois tem que entender o público-alvo dessa empresa, as características como perfil demográfico e ir além, entendendo comportamentos, interesses, definindo uma persona. E depois pensa no método de trabalho. Conteúdo aqui para a gente pensar. Processo de trabalho e as técnicas que estão sendo utilizadas, prazos estimados, o orçamento que se pode gastar, o responsável que vai liderar, executar, aprovar, ter um time multidisciplinar trabalhando em conjunto ali, a participação do meu cliente. Depois do meu briefing, eu tenho que perguntar sobre a avaliação, quais seriam os indicadores mais adequados para a gente medir o sucesso desse projeto, como ele seria bem visto pelo meu cliente. Informações complementares, outras informações aí que o meu cliente queira trazer, queira agregar, queira deixar o meu briefing mais completo. E além disso, eu tenho algumas técnicas de processo criativo, como a ideação. Professor, é isso mesmo? Ideação é essa palavra mesmo, ideação, viu? Não está errado não. Ideação. Ela consiste em um processo criativo para, literalmente, idear, conceber ideias, para que as melhores ideias que possam gerar mais valor para o meu cliente sejam isoladas e priorizadas dentro ali da estratégia a ser desenhada na empresa, podendo essa ideia ser uma modelagem de negócios, uma modelagem de marketing, uma modelagem de produto ou qualquer outra importante. Então a ideação tem duas principais fases: gerar ideias, onde a quantidade importa, e sintetizar essas ideias, onde as ideias são discutidas, combinadas, estreitadas em um número de opções viáveis e, por fim, escolhida a mais adequada. Então, tem diversas maneiras da gente conduzir um processo de ideação. E, segundo aqui os autores Osterwalder e Pinheiro, nós temos algumas etapas que eles trazem no livro deles, Business Model Generation. Então, pode compor um time, fazer uma imersão com um grupo, trabalhar numa expansão, ter alguns critérios de seleção e também realizar uma boa prototipagem. E assim a gente consegue compreender a ideação também na prática. Técnicas do processo criativo. Para que nós possamos conhecer mais técnicas, entender como o processo criativo acontece dentro de uma empresa, dentro de uma agência, voltada aí para o marketing digital, é importante entender que eu preciso ter um processo criativo constante. Para isso eu tenho que ter técnicas pontuais, já testadas, técnicas validadas que são importantes e valorosas, tanto para a minha empresa quanto para outras empresas que eu possa atender. Como assim, professora? Muitas vezes você está ali numa agência ofertando serviço de marketing para outras empresas, você precisa conhecer essas empresas para também criar ali peças publicitárias, campanhas, gestão de tráfego para atender essas empresas. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com criatividade constante. Portanto, temos técnicas para que nós possamos ter boas criações eficientes, profissionais e sempre
Técnica de processo criativo. Agora nós temos o brainstorming, muito utilizado na atualidade. Professor, que nome diferente. Não se assuste, vamos lá. Brainstorming. Vai treinando aí, pode falar, pode conversar. Brainstorming. Professor, é diferente. Esse é diferente mesmo. Brainstorming vem de brain, cérebro, mente humana, e storm, tempestade. Por isso esse nome é diferente. Brainstorming. Professora, tempestade cerebral, tempestade mental, exatamente isso. Na intenção aqui é demonstrar uma tempestade de ideias. Várias ideias provindas da mente de várias pessoas ali sendo trazidas para posteriormente escolher qual é a mais adequada. Por isso, brainstorming, tempestade de ideias, ok? Retomando ao quadro. Não precisa ficar com medo de palavras estrangeiras. A gente conhece o significado e vê que, na verdade, elas demonstram algo interessante. No caso, uma tempestade de ideias, que ela tem um objetivo e segue alguns princípios. Primeiramente, nós vamos preparar. Então, o facilitador ali do grupo, quantos envolvidos vão se separar ali para uma sessão de brainstorm? Então, a gente vai fazer uma reunião. Então, as pessoas vão ficar ali imersas no problema a ser resolvido. Então, a gente tem um problema e tem ali umas 5 pessoas, uma de cada setor, para resolver, para sanar ali aquela situação. Então, o que vai acontecer? A gente tem algumas regras para seguir ali. O brainstorm, ele não deve ter julgamentos. Então, uma pessoa ela tem que falar de cada vez, não é mesmo? E é preciso encaminhar a conversa para uma quantificação. Então, a gente tem que pedir para as pessoas ideias diferentes. Ideias que sejam ali, muitas vezes, como a gente chama, de fora da caixa, não é mesmo? Ideias diferentes. Então, a gente tem que ter essas ideias, mas manter o foco, ou seja, no problema a ser resolvido. Ele tem que ser claro e ser o nosso ponto de partida. Se tiver se tiver muita dispersão, a gente tem que relembrar o problema e manter o foco. Então, o que tem que acontecer aqui? A gente tem um grupo, umas pessoas reunidas, não é mesmo? Para a gente resolver um problema específico. Então, as pessoas têm que ter ideias diferenciadas sobre aquele problema. Então, todo mundo vai falando. Quando as pessoas vão falando, alguém vai anotando, tomando nota aí dessas ideias. Pode ser ali no papel físico ou pode ser tomando nota num software, enfim. As ideias vão ser ali documentadas para depois ser escolhida a mais adequada ou junção de ideias. Então, as ideias têm que ser voltadas para o problema e diferentes, fora da caixa. Então, não pode haver julgamento. A pessoa não pode falar uma ideia e outra ficar, nada a ver, nada a ver. Isso não pode acontecer, porque às vezes uma ideia que você acha que é nada a ver, se junta com uma outra ideia e se torna aquela ideia e todo mundo fica, uau, era isso que a gente estava procurando. Então, nada de julgamento, tá, pessoal? A pessoa colocou uma ideia ali, vamos anotar. Mas, claro, dentro ali do foco daquilo que a gente precisa resolver, ok? Não é também um castelo de fábulas, é um trabalho profissional, certo? Retomando. Então, pense visualmente. As ideias devem ser escritas e dispostas ali, por exemplo, numa mesa, ou numa parede, ou num quadro para todos verem. E vão sendo ali agrupadas. Isso vai ser feito, pode ser com papelzinho, pode ser num mural, né, por post-its, uma ferramenta colaborativa, né, um software. E para que isso surja uma provocação no sentido, será que essa ideia vai resolver? Será que a gente pode pensar outra coisa? Então, a gente pensa todos esses aspectos até ter aí essa provocação dentro do brainstorming para ver quais as ideias. Falo, nossa, essa ideia aqui está me provocando a minha mente. Eu acho que a gente pode tentar aplicá-la. Daí vai conversando com todos, tem que ver o que está o pessoal de acordo para finalizar isso e aplicar aquela ideia diferente, inovadora, que foi escolhida ali e foi a definida como a mais adequada nesse momento. Certo? Além disso, temos Design Thinking. Vamos conhecer melhor? Olha só. Trata-se aqui da apropriação de métodos e habilidades desenvolvidas por designers, para pensar de uma maneira diferente. Então, os designers, eles resolvem problemas de maneiras muito variadas, de naturezas variadas. E o Design Thinking segue a mesma dinâmica do brainstorm, de divergir, ter ideias variadas e depois juntá-las, convergi-las. Então, segundo Tim Brown, de 2010, ele traz que uma abstração do modelo mental utilizada há anos pelos designers pode dar vida às ideias, porque os designers pensam de uma maneira diferente. Então, este modelo mental que os designers têm
e os seus poderosos conceitos podem ser aprendidos e utilizados por qualquer pessoa e aplicado em qualquer cenário de negócio ou social. Então, como que funciona os espaços de inovação do Design Thinking? Primeiro, ele vai pensar na inspiração, como um design pensa. Depois, ele vai idealizar aquela inspiração e fazer a ponte entre a inspiração e implementação. E aí sim, ele vai implementá-la dentro aí deste contexto tão importante. Então, como aplicar? O Design Thinking ele ocorre em grupos e é importante a participação de uma equipe interdisciplinar, ou seja, de várias áreas, porque o design gosta de pensar fora da caixinha, com várias naturezas ali envolvidas. Então, nós vamos combinar elementos como insights, ideias diferenciadas, observação e também empatia. Então, a abordagem experimental iterativa é iterativa, viu, pessoal? Não é interativa, é iterativa. Vai ser uma técnica que acolhe a falha. Então, a abordagem experimental iterativa demonstra isso, acolher falhas. Por quê? Porque nós sabemos que falhas existem, nós podemos falhar, mas nós acolhemos isso, nós vamos aí nos preocupar em fazer com que isso não aconteça novamente. Então, isso também está incrustado ali no Design Thinking. Retomando. Disposição e aceitação. Então, a gente vai trabalhar as limitações, as restrições, o que vai ser inerente a esse processo e pensar nos 3 critérios. Ser prático, ter praticabilidade, ter viabilidade e desejabilidade. O meu cliente tem que querer. E aqui eu tenho que o meu Design Thinking, ele vem de um bom briefing, que vai considerar sorte e imprevisibilidade, e não apenas ser um manual de execução, vai constar uma visão otimista e uma visão também ali mais pessimista, né, de algo imprevisível. Então, trabalhando a liberação de criatividade, nós vamos trabalhar numa brincadeira séria, que é o nosso Design Thinking. Ter ideias brincalhonas, diferenciadas, inovadoras, algo que vai chamar a atenção do meu consumidor, mas algo que é profissional. Então, posso fazer alguma brincadeira com o meu cliente, posso ter uma frase de impacto para ele, mas isso é profissional. Eu pensei nisso, eu não estou falando nada que vai ofender, eu estou fazendo uma brincadeira que eu sei que o meu cliente pode gostar. Então, eu preciso ter a certeza disso. Nada ali é algo impensado. Pelo contrário, muitas técnicas de processo criativo são utilizadas aqui. Então, eu penso muito antes de colocar algo para o meu cliente, certo? Retomando. Então, a disposição dos mais diferentes materiais em amplos espaços inspiradores, vai acontecer para o meu Design Thinking existir. E a prototipagem é um deles, é um caminho para a gente poder avaliar a funcionalidade de uma ideia ali a ser priorizada. E além disso, eu tenho o storytelling, como se fosse storytelling, contar história, storytelling, ok? Como que ele vai funcionar o meu storytelling? Ele vai ser associado aos negócios lá na década de 90 nos Estados Unidos, então ele é recente. Ele vai oferecer uma série de benefícios a projetos digitais das organizações. Vai contar, por quê? Porque contar histórias é inerente do ser humano. O ser humano gosta, mas não histórias mentirosas. História de uma origem, história de quando você ia na casa da sua avó e tomava um cafezinho, comia um bolinho. Histórias que acalentam o nosso coração. Então é uma forma de emissor e receptor estabelecer um vínculo. As marcas conseguem estabelecer um vínculo com o consumidor. Então, isso se torna mais humano, e essa humanização nas narrativas organizacionais desperta atenção, envolve, cria uma identificação, uma empatia, confiança, sensibilidade, e os receptores têm isso como algo assertivo. Então, como autor, ele destaca que o storytelling junta as características imprescindíveis de serem consideradas pelos comunicadores na hora de planejar. Então, ele produz conteúdo audiovisual no formato de storytelling, ou seja, contando histórias importantes para o cliente. Então, aqui a gente tem o tom confessional, narrativa em primeira pessoa, relato lacunar, fala lateralizada, repertório coloquial, exposição de vulnerabilidade humana, proposta de inspiração, universalidade da temática, vários universos ali, jogos de suspense, curiosidade, vigor emocional. Ufa! Isso tudo é utilizado para contar histórias. E o storytelling conta aquela história que acalenta o nosso coraçãozinho,
Sabe aquela propaganda de café que você vê uma vozinha servindo o café, o netinho vem visitar, tem bolinho, tem criança brincando na casa, ou então de refrigerante, né? Mesmo tá a família reunida, aquela macarronada maravilhosa. Você lembra da sua família, da sua avó, na casa do tio, da tia, da mãe, do pai, acalenta o nosso coração. Você fala, ai, que vontade de tomar um refri. Brincadeiras à parte, storytelling na prática. E agora eu trago aqui uma atividade para que nós possamos compreender melhor aqui os nossos conceitos aprendidos. Então, indo ao nosso quadro, olha só, logo você aí assumiu a liderança das mídias sociais de uma montadora numa agência digital. Então você observou que seria importante envolver as equipes com técnicas de processos criativos para oferecer soluções inovadoras ao cliente. Então, nesse cronograma anual dos novos modelos de veículos ali para ser lançado, você viu que um substituiria um dos mais famosos. Então, ia ter uma substituição importante aí entre os veículos, olha só. Então, como oferecer uma solução criativa? Era preciso ousar e conhecer técnicas de processos criativos. Conhecendo essas técnicas, você realizou os passos a seguir, olha só. Então, para você ter aí uma certeza sobre aquilo que ia ser colocado no mercado, a substituição deste modelo tão famoso, você resolveu pensar num briefing aí para ter a melhor campanha, por exemplo, a ser colocada no mercado frente a essa troca de produtos. Então vamos lá. Primeiro, você trabalhou na revisão do briefing, a partir da sessão de Design Thinking, pensando em outras naturezas de uma forma diferenciada, levando em consideração outras variáveis, e depois você realizou o processo de ideação. Buscou ideias diferentes, buscou ideias inovadoras e chamou aí os seus colegas de equipe para realizar uma sessão de brainstorm. Nessa sessão de brainstorm, todos estavam ali conversando em conjunto, deixando claro como isso deveria acontecer, como isso deveria ser ali abordado de uma maneira muitas vezes brincalhona, diferenciada, porque ou até mesmo emotiva, que contasse uma história importante, porque este modelo tão famoso de veículo do mercado, ele iria sair, seria substituído. Então a gente tem que também ter uma gratidão por esse modelo, ter ali vários pontos importantes. Então o brainstorming, né, essa tempestade de ideias, ajudou ali a gente ter um melhor panorama sobre como dar o adeus, né, a este modelo de carro, por exemplo. Então nós estamos trabalhando nesse contexto. Então o brainstorming tem este foco. Então o pessoal foi ali colocando ideias, foram as ideias sendo documentadas para posteriormente a gente resumir, alocá-las melhor e escolher a mais adequada. Retomando então, olha só. Depois a gente aqui realizou 2 sessões de Design Thinking para poder criar um protótipo. Então a gente considerou também algumas técnicas de storytelling. Então olha só, a primeira sessão de Design Thinking se concentrou em elaborar um storyboard, um quadro ali da ação a ser seguida, da ação da despedida do veículo, que fazia parte ali do imaginário coletivo das pessoas, não é mesmo? E a outra trabalhou no lançamento daquele storytelling, né, que ia trabalhar com um novo design, com um novo carro que entraria no lugar deste que estava saindo. Então, colocaria as características funcionais que viria a ser aí utilizada por esse substituto. Então, seguindo estes passos, você, ao lado de profissionais com diversas competências de diferentes naturezas, melhor dizendo, vocês conseguiram chegar a 2 ações criativas que fossem diferenciadas e humanizadas, que iam além do cronograma de posts previstos para as mídias sociais. Então, vocês conseguiram ressaltar a importância que o modelo antigo teve para as pessoas e valorizou a sua história de vida e, ao mesmo tempo, a história da marca, contribuindo para a sua valorização no mercado. E também, na esteira, na sequência, viria o lançamento de um novo modelo, que entraria no lugar do antigo, tratado aqui com algo separado do anterior, uma vez que o foco seria seduzir o consumidor e impulsionar as vendas, com ali todo o cuidado, o saudosismo, a gratidão por esse modelo que estaria saindo. Então havia objetivos distintos e, portanto, ações distintas concebidas a partir de processo envolvente, lúdico,
e que trouxesse entusiasmo ali a todos os participantes. Um exemplo interessante aqui que nós temos dessa atividade foi quando a Kombi, né, parou de ser fabricada, né, mesmo teve um período ali, e nesse período todo mundo, né, falava sobre isso, eles fizeram um encerramento com muita gratidão, com histórias lindas que pessoas vivenciaram acerca da marca, acerca da Kombi, histórias memoráveis acerca da Kombi, né mesmo? Quem nunca viu uma Kombi, não andou de Kombi, muito interessante, foi uma propaganda realmente muito bonita, um trabalho artístico muito bonito. Até mesmo se você tiver interesse, busque aí a carta de despedida da Kombi, que você não vai se arrepender. E linka muito bem aqui com storytelling, com a nossa atividade, e você vai ver os conceitos importantíssimos que nós estudamos dentro da prática. E agora temos nosso momento de interação. Olha só o que a profa trouxe. Você aplicaria algumas dessas técnicas em seu trabalho? Qual delas? Por quê? Você buscou aí, viu que alguma é mais interessante para o seu dia a dia? Vou deixar um minutinho aqui, aproveite para participar, traga suas dúvidas, suas colocações, a prof está à disposição. Um minutinho, eu já retorno. Então, retomando aqui do nosso momento de interação, você poderia aplicar muitas delas como brainstorming, tendo mais ideias, todos pensando em conjunto, num foco específico, ou utilizar o storytelling, tendo mais humanização, ao se conectar ali através de histórias com o seu público-alvo, não é mesmo? Histórias que vão trazer lembranças positivas, lembranças que acalentam o coração, não é mesmo? Interessantes memórias aí que vão fazer uma boa ligação entre a ideia da marca com ali todo o sentimento do consumidor. E agora chegou o momento de recapitular os conhecimentos importantes que nós aprendemos na aula de hoje. Olha só o nosso quadro. Técnicas de pesquisa de marketing digital, nós conversamos e aprendemos bastante sobre várias delas, além de técnicas do processo criativo. Você aprendeu o que elas são, a variedade que nós possuímos e como você pode implementá-las no seu dia a dia profissional. E você aprendeu já como cada uma delas funciona e descobriu que o nome diferente em outra língua é só o nome, a gente sabe o que ela significa e a gente tira de letra. Foi um prazer imenso estar aqui com você, eu agradeço muito a oportunidade de poder lecionar para você. Nós nos vemos numa próxima, espero que você fique bem, busque sempre mais conhecimento, busque sempre aprender mais, porque isso faz toda a diferença. E como eu sempre disse, conhecimento é poder, então aproveite, aprenda, viva e busque aplicar os seus conhecimentos no seu dia a dia, certo? Fique com Deus, a professora está muito feliz de ter o prazer de poder ensinar esses conhecimentos maravilhosos dos projetos aplicados a marketing digital. Bons estudos a todos sempre. Cuide de você, cuide de quem você ama. Nós nos vemos numa próxima.